Olá para quem estiver ouvindo, vendo, em que momento for, em tempos pandêmicos ou não. Bom, eu sou o Félix Jacome, desenvolvo algumas atividades online que lidam com a antiguidade e também sou pesquisador da FAPESP e da USP, também dentro da antiguidade, especialmente Grécia Antiga. E meu interesse aqui nesses vídeos vão para fazer uma leitura introdutória do grego antigo. A ideia é apresentar numa série de vídeos a leitura desse primeiro volume do livro que vocês veem aí na capa, Atenádize. Esse Atenádize é um livro de ensino e de aprendizado de grego antigo muitíssimo utilizado, um dos mais utilizados no mundo. A edição original é em língua inglesa, sendo que essa edição aqui, que eu vou trabalhar nessas leituras, que iremos ler nesses vídeos, ela é uma espécie de adaptação feita pela Academia Vivarium, que fica na Itália. Então, os autores italianos, o Miraglia e o Bori, esses que estão, né, do lado esquerdo da capa, do lado direito da gente que está vendo, esses adaptadores, esses estudiosos italianos, eles adaptaram o Atenádice em inglês para uma versão distinta. Qual foi a principal modificação que esses autores italianos fizeram que faz com que eu acho que seja interessante ler o grego antigo a partir desse volume? Eles adicionaram bem mais textos em grego antigo, o que significa que o estudante ou a estudante entra em contato com uma quantidade maior de grego, e é sempre importantíssimo quando você aprende qualquer idioma estrangeiro você ter contato com o idioma, né? A gente faz isso com o inglês, com o francês, com qualquer outro idioma. Quanto mais contato você tem através de texto, de leitura, de conversar com outras pessoas, mais fácil ou mais rápido você aprende o idioma. No caso do grego antigo, a gente aprende muito através da leitura, né? Então é importante que aqui há mais textos em grego antigo. Uma outra diferença também tem a ver com a abordagem. A ideia da Academia Vivarium, eles fazem isso com o latim também, já tem todo um histórico em relação a isso. Eles tentam mimetizar um pouco, ou seja, reproduzir um pouco a maneira como nós aprendemos as línguas modernas, inclusive a nossa língua materna, né? A gente aprende muitas vezes as palavras, quando nós somos crianças, sem refletir exatamente o que elas significam, ou sem necessariamente traduzir, quer dizer, sem traduzir para outro idioma, porque a gente não tem nenhum, né? Está aprendendo a nossa língua materna. E depois de anos e anos acumulando palavras, frases, aprendendo quase que de maneira automática, de maneira natural, né? As estruturas sintáticas, etc. Na escola a gente vai, nas aulas de português, né? No nosso caso, nós iremos estudar um pouco a sistematização da língua. Mas esse processo de sistematização mais abstrata, né? Esse processo mais abstrato de sistematizar a língua, ele vem após nós temos contato com muita informação sobre o idioma, né? E o idioma, de alguma maneira, entrar no nosso cérebro de maneira natural, né? Só depois é que a gente vai saber, nossa, mas a gente fala isso por conta disso. Mas, bom, a gente já fala, nós somos já nativos da língua, né? E a ideia desse material é trabalhar muito o texto grego, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, já mostrando algumas páginas, eu vou mostrar um pouco a estrutura, né, do que apresenta cada capítulo, para vocês verem o que há de diferente em relação ao modelo italiano e a outros materiais em grego antigo. Vocês veem aqui toda a unidade começa, são 16 unidades nesse volume 1, há dois volumes, né? Esse volume 1 são 16 unidades, e cada unidade tem uma estrutura similar. Começa com esses textos gregos, que vai seguindo a história de um personagem chamado Dicaiópolis. Então a gente que vive na área rural de Atenas, vive na Ática, né, supostamente aí no período clássico da Grécia, a gente vai entrar, digamos assim, na pele de Dicaiópolis e viver como ele vivia, com o cotidiano rural, né, da administração das terras, enfim, do pequeno campo, né, do Dicaiópolis, o contato dele com a família, com os escravos. A gente vai entrar nesse pequeno universo, nesse pequeno mundo do oikos rural da Grécia Antiga, e a partir daí aprender o grego antigo. Ou seja, há uma narrativa, há uma história que nos faz entrar um pouco na vida cultural da Grécia Clássica. Essa é uma aposta desse livro, né? A outra aposta são esses textos gregos em mais quantidade do que a versão inglesa, e essas explicações à margem da página, como vocês estão vendo aqui, com desenhos, que isso é uma maneira de tentar fazer com que você entenda o que está sendo dito, sem necessariamente traduzir palavra por palavra. Por exemplo, quando a gente vê
Quando a gente vê aqui Ho Helios Catadunei, a gente, bom, pelo desenho já dá para ter uma ideia de que o Sol está se pondo. Bom, não precisamos necessariamente traduzir. E a ideia a ideia do material é de fato que você comece a entender o funcionamento da língua sem tanta abstração, embora haja também. Tanto que, como eu vou comentar, os capítulos geralmente começam com um texto falando da história de Dicaiópolis. Após o texto, aparece uma explicação em italiano aqui, porque essa edição é italiana, mas bom, a gente não vai precisar ler isso, que explica alguns pontos gramaticais e de vocabulário do texto, né, que está acima, do texto que acabou de ser lido. Aqui algumas explicações em italiano, e depois das explicações tem alguns exercícios que recapitulam um pouco do que foi visto no texto. E, em geral, finalizando o capítulo, há uma entrada cultural, histórica, digamos assim, que se explica um pouco o universo do Dicaiópolis, por exemplo, aqui falando sobre o cidadão ateniense, o cotidiano, os grupos sociais em Atenas, para a gente entrar um pouco na história de como o Dicaiópolis vivia do ponto de vista histórico. E o capítulo termina com um léxico que recapitula as palavras que aparecem no texto, de maneira que nós podemos sistematizar o vocabulário ao fim de cada unidade. Isso é fundamental para que a gente tenha controle sobre as palavras que nós já aprendemos. Aqui é justamente um pouco como funciona a metodologia do livro. Quando entrarmos no próximo capítulo, né, por exemplo aqui no capítulo 2, algumas dessas palavras que aparecem nesse texto já vão ter sido vistas no capítulo anterior. Então, é suposto que o leitor já saiba essas palavras. E aí, aos poucos, o livro vai adicionando novas palavras. Então, em todo o capítulo, há uma mistura de palavras que já foram vistas nos capítulos anteriores e novas palavras. Geralmente, enfim, uma metodologia bastante utilizada na aprendizagem dessas línguas, de fato, que depende muito da leitura, né? De que se construa um vocabulário novo a partir de um vocabulário que já se saiba, né? Já se conheça. E nesses vídeos, o que eu vou fazer? Nós iremos ler o texto que está em grego, né? Iremos ler o texto que está em grego. Eu irei dar algumas explicações gramaticais, muitas das quais substituirão essa explicação italiana que está aqui. Então, vocês não precisam ler essa informação em italiano, porque muito disso aí, até mais, eu vou falar explicando a gramática, explicando alguns pontos de vocabulário completamente iniciante em grego antigo, ou seja, esse material é para quem é iniciante em grego antigo, sendo que pressupõe que o estudante saiba pelo menos o alfabeto grego. Então, quem não sabe ainda o alfabeto grego, quem nunca leu nada de grego antigo, precisa aprender o alfabeto, que é um alfabeto distinto, que é o alfabeto usado até hoje na Grécia. Mas há muitos vídeos no YouTube que explicam o alfabeto, que ensinam como escrever à mão. Então, é um trabalho prévio que quem tiver interesse nesse material, nesses vídeos, precisa fazer e aprender o alfabeto. Depois disso, não precisa ter conhecimento algum de grego antigo, porque o livro é justamente uma introdução ao grego antigo. Bom, é isso, e abraço e até o vídeo seguinte.